Bom dia, pessoal, vamos lá então. Nós vamos ver a aula 62 e 63, que são as inequações em fração, certo? Eu não vou usar aqui o PowerPoint porque esse aqui é muito complicado, a gente tem que ficar trabalhando com fração e aí demora muito até eu pegar todas as fórmulas lá, tá bom? Então nós vamos ver aqui mesmo. Então lá na página 95, certo? Vou anotar aqui, ó, página 95, a aula 62 e 63, tá bom? Então, nós vamos começar lá com o 1A. E ele diz lá assim, ó, que a inequação em fração será menos 3x mais 4 sobre 3, menos x menos 4 sobre menos 1 sobre 5, e ele vai ser maior que 2/3, certo? Então, é isso aqui que nós temos lá no primeiro exercício, ok? Então, a primeira coisa, como eu disse para vocês em sala de aula, é fazer o quê? Os denominadores ficarem iguais, certo? E para isso, você tem 3 situações a serem trabalhadas. Vou pular aqui um pouquinho só para explicar essa parte e a gente seguir, tá bom? Então, para denominadores, vamos relembrar um pouquinho, sair um pouquinho da inequação, para a gente relembrar aqui algumas regras lá do 6º ano, quando trabalha com operações com denominadores diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu tenho lá 2/4 mais 3/4, eu tenho denominadores iguais, certo? Então, a regra é copiar o denominador e somar os numeradores. Então, 2 com 3, eu vou ter 5/4. Se der para simplificar, simplifica, senão deixa do jeito que está, certo? Já para esta regrinha aqui, eu vou colocar aqui, ó, 2/4 mais 3/2, certo? Então, muito bem. Agora eu preciso fazer com que os meus denominadores fiquem iguais. E aí eu tenho algumas situações a serem feitas. Ou eu posso fazer o MMC, ou eu faço pelo método borboleta, certo? Ou eu faço pela situação de equivalência, certo? O MMC você tem que fatorar, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, certo? O que acaba tendo um pouquinho mais de tempo aí, leva um pouquinho mais de tempo, né? O borboleta, você faz o desenho de borboleta, faz lá o processo de multiplicação das anteninhas, do bumbumzinho dela e tá tudo certo. E simplifica se der, né? Nesse caso aqui que nós vamos trabalhar com inequação em fração, pessoal, eu prefiro usar o método equivalência, que vai me dar um pouquinho mais de segurança, certo? Na hora de realizar esse tipo de operação, certo? Então, como é que eu vou fazer essa situação de equivalência, professor? Eu vou simplesmente fazer esse 4, ou eu faço ele virar 2, ou eu faço 2 virar 4. Então, eu tenho que pensar no múltiplo de 2, né? Nesse caso aí tá muito fácil, porque o 4 é um múltiplo de 2, né? Então, fica mais fácil da gente trabalhar essa situação. Por exemplo, eu vou fazer esse 2 virar 4, então eu posso multiplicar ele por 2, certo? Mas não esqueça que quando você mexe no denominador, você também tem que mexer na mesma proporção, certo? No numerador. Então, se eu multipliquei embaixo por 2, em cima eu também vou fazer esse processo, certo? Então, vamos lá. Então, na primeira fração eu não mexo, certo? E aí eu vou fazer esse 2 vezes 2 aqui, ó, num passe de mágica vira 4, olha, veja aqui, ó, certo? Eu já fiz o método MMC bem rapidinho aqui, certo?
3 vezes 2 que vão dar 6. E aí eu copio de baixo e somo os numeradores. 6 com 2, né? 8. Isso aqui dá para simplificar, né? 8 dividido por 4 vão ser 2. E aí eu termino a minha situaçãozinha de equivalência. Então, para esse método que nós vamos usar aqui, pessoal, é mais fácil usar o método de equivalência. E aí, só de olhar o primeiro exercício da apostila, o aluno já fica, ai, Senhor Jesus, né? Como é que eu vou fazer esse menos 1/5 virar 3? Pessoal, isso é um conteúdo que vocês tiveram também lá. Na realidade, vocês vêm vindo, né? Desde lá do 3º ano do Fundamental 1, fazendo número desconhecido, né? Então, nós poderíamos pensar, por exemplo, assim, ó. Menos 1/5 vezes quanto que vai dar 3? Isso aqui é um número desconhecido, é o valor do x lá, não é mesmo? Então, fica simples a gente trabalhar com o caiu, multiplica, levanta e coloca, certo? Então, nós temos aqui, ó, 3 vezes 5, que dá 15, né? Se eu multiplicar ele por 1, ele continua dando 15, né? Então, eu estou multiplicando ele por menos 1. Então, eu terei aqui, nessa minha situaçãozinha, aqui na realidade é menos, né? O 15, né? Porque menos com menos dá mais. Então, o 15 é o meu número desconhecido, certo? Ah, professora, eu não entendi. Então, vamos lá. Isso aqui, ó, tem que virar 3, né? Então, menos 1 sobre 3. Lembrando que como é uma situaçãozinha de divisão, a gente usa a operação inversa, menos 3, né? Então, ó, de novo, você multiplica menos 3 vezes o 5, que vai dar menos 15, certo? E multiplica novamente com o menos 1. Se você multiplicar ele novamente, ele vai dar menos 15 vezes menos 1, dá 15. Então, seu número desconhecido será 15. Vamos ver se isso aqui dá certo mesmo, ó. Menos 1 sobre 5 vezes o 15 tem que dar menos 3, certo? Então, ó, menos com mais é menos 15. Aqui não é fração, eu faço ser. 1 vezes 5, 5. Menos com mais é menos, e 15 dividido por 5 é menos 3, certo? É um número desconhecido que vocês têm aprendido desde lá do 3º aninho, certo? Então, simples assim, ó. Eu vou apagar aqui só para poder fazer novamente, não deixar tão riscado, tá bom? Então, nós vamos ter lá menos 1 sobre 5. Né? Já sei que multiplicando essa fração por 15, ela vai dar menos 3, certo? Então, nós vamos colocar lá assim, ó. Vou colocar em vermelho. Então, eu vou colocar lá vezes 15. Não esqueça, eu mexi no de baixo, no numerador, eu tenho que mexer no de cima também, certo? Então, vezes 15. Eu vou ter que pegar tudo isso aqui, ó, e multiplicar por vezes 15. Não pode esquecer disso, certo? Então, vamos fazer aqui as regras de sinais necessárias e fazer todo mundo ficar 3, tá bom? Então, vamos lá. Vou voltar aqui no preto. Então, vamos lá. Já de cara, a gente já consegue fazer aqui, ó, uma regrinha de sinal para tirar esse negativo aqui da frente, certo? Ó, eu vou colocar ele dentro do parênteses, menos com menos é mais, então eu já vou ter 3x, né? Menos com mais é menos 4, isso aqui por 3, pronto, arrumadinho, belezinha, certo? Agora, nós temos o 15, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 15 vezes o que está dentro do parênteses lá. Sobre menos 1/5 vezes 15, nós já vimos que isso vai dar menos 3, certo? E isso aqui, então, é maior que 2/3. Mas, professora, esse menos 3 aí não está positivo e todos eles têm que estar positivos porque os denominadores têm que ser iguais.
Então, nós vamos dar um pause aqui, certo? E vamos multiplicar isso por menos 1. Só que se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima, certo? Então, muito bem. Antes de fazer esse aqui, ó, vamos fazer passo a passo para não se perder, tá bom? Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos lá, 3x menos 4 sobre 3, vamos fazer a distributiva aqui, tá? Ó, menos com menos mais, 15 vezes x, 15x, né? Menos com menos mais, 15 vezes 4 nós temos 60 e tudo isso aqui vai ser por menos 3, tá bom? Menos 3, que é maior que 2/3. Agora sim, vamos nos preocupar com esse negativo que não é igual, né? Então, já cantei a bola aí para vocês, é só multiplicar por menos 1. Só que se eu faço isso em cima, se eu faço isso embaixo, eu tenho que fazer isso em cima também, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho 3x menos 4 sobre 3. Isso aqui, ó, mais com menos, nós vamos ter menos, né? Então, podemos já colocar menos 15x. Aqui, ó, mais com menos, nós vamos ter também menos 60, né? E menos com menos é mais e fica 3 e a gente já consegue aqui, ó, estabelecer o positivo para todos. Olha que belezinha, certo? E aí, depois de todo esse trabalho, você vem aqui e faz assim, ó, corta, corta, corta. E só permanece com aquele que está em cima. Nós vamos mudar aqui, tá bom? Vamos apagar, limpar aqui a tela. Deixa eu ver se eu lembro como é que eu faço para limpar isso aqui. Opa! Limpar a página, prontinho. Então, vamos lá. Então, agora... Opa, só um minutinho, pessoal. E pronto. Então, nós vamos trabalhar somente com esses números aqui, ó, de cima, ó, certo? Então, vamos passar ele lá para a próxima página. Então, nós vamos ter lá 3x menos 4, menos 15x menos 60, e ele vai ser maior que 2. Tirei os denominadores, certo? E aí a regra é a mesma regra da equação de primeiro grau, só que ao invés de usar igual, nós usamos aqui o maior, menor, né? Ou maior igual aqui, menor igual aqui, certo? Então vamos lá, x de um lado, números do outro, ó. X permanece no mesmo lugar, então nós não vamos mudar ele de sinal, certo? Belezinha. Colocamos o sinal aqui, agora nós vamos começar a mudar os números de lugar, né? Menos 4 ele pulou aqui para o outro lado, então ele vai ficar mais 4. O menos 60 ele passa a ser mais 60. E o mais 2, ó, ele permanece no lugar dele, então fica como 2 lá, certo? Vamos mudar aqui de novo. Então, 3 menos 15 conserva o sinal do maior e subtrai, que é menos 12x. E aí nós vamos somar, né? 60 com 4, 64, com 2, 66, muito bem. Olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Lá na aula 60, deixa eu confirmar aqui. Lá na aula 61, vocês viram a regra de quando o x é negativo, né? Quando o número do x lá ele é negativo, o que nós temos que fazer? Então, não esqueça, quando este membro aqui, ó, for negativo, nós vamos passar ele dividindo. E o que você passa ele dividindo, esse sinal aqui de desigualdade, ele vai mudar a posição dele, certo? Então, vai ficar assim, ó, x, ele é maior, então agora ele é menor, certo? Que menos 66 por 12. Certo? E isso aqui dá para simplificar. Então, nós vamos simplificar isso aqui. Antes disso, deixa eu fazer um negocinho aqui só para vocês entenderem, ó. Fica 66 menos 12. O 12 passa para cá dividindo, tá vendo? Só que nós temos uma regra de sinal a ser feita, ó. Então, mais com menos, o 66 é positivo e o 12 é negativo. Certo? E isso não pode acontecer. Então, nós temos que equilibrar um sinal para eles. Então, nós vamos fazer a regra de sinal, ó, menos com mais
é menos. Então, esse menos fica no centro, né? Menos 66 sobre 12. E isso aqui vai dar para simplificar e nós vamos fazer ele por 6, certo? Então, x vai ser menor que menos 11, né? Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar melhor. Menos 11 sobre 2, certo? Então, nós vamos escrever o conjunto verdade disso agora. Então, vamos lá. Conjunto verdade. Conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x ele é menor que menos 11 sobre 2. Se ele é menor, pessoal, ele está tendendo pro infinito, positivo ou negativo. Se ele é menor, né, ele vai descer. Se ele está descendo lá para os números negativos, isso quer dizer que esse conjunto aqui ele está tendendo para o menos infinito. Deixa eu desenhar esse negócio direito. Certo? Para o menos infinito e aberto no menos 11 sobre 2. Certo? E professora, quando que eu vou usar aberto e fechado? Olha só, pessoal. Quando você estiver trabalhando com menor ou maior, isso aqui você pode colocar como aberto, certo? Se você estiver trabalhando com menor igual ou maior igual, você vai trabalhar com ele fechado, certo? E preste atenção aqui. Ah, professora, como é que eu sei se ele está tendendo para o infinito positivo ou negativo? Pessoal, se ele é menor, ele está tendendo aí para os números negativos, né? Ó, dentro da reta, ó, se ele está tendendo para menor, então isso quer dizer que ele vai chegar nos números negativos. Se ele tiver para o maior, ele está tendendo o quê? Ir para o número positivo, certo? Então não esqueça disso, certo? O negativo sempre na esquerda, o positivo sempre na direita, certo? Então isso aqui seria a sua resposta do exercício de número 1 aí, 1A, né? Vamos ao B. O B ele ficou assim, ó, x sobre 4, ele é maior ou igual a quê? X menos 3 mais x sobre menos 8 mais 1, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é o quê? É trabalhar aqui fazendo com que esses negativos virem positivo para te facilitar a vida. Só que antes, isso é fração, isso é fração, isso é fração, isso aqui também será fração, né? Então, eu já vou colocar um lá embaixo para ficar bonitinho já, para a gente poder trabalhar, certo? Então, olha só, primeira coisa que nós vamos fazer é fazer esse negativo aqui virar positivo, certo? Então, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que multiplicar ele por menos 1. Se você faz isso em cima, você faz embaixo e vice-versa, certo? Então, menos 1, e em cima menos 1 também, certo? Muito bem, então vamos trabalhar aqui. A primeira eu não vou mexer, né? Vou deixar do jeito que tá. X vezes menos 1, nós vamos ter menos x. E menos com menos é mais, então 1 vezes 3 é 3. Mais, você vai ter aqui x vezes menos 1, você vai ter menos x. Eu coloco dentro do parênteses, depois a gente faz a regra de sinal, tá bom? E menos com menos é mais, então vai ficar mais 8, e aí nós vamos ter mais 1 sobre 1. Então agora eu vou ter que fazer esse 4, 3, 8 e 1 ter um múltiplo em comum entre eles, certo? E fica muito fácil da gente ver porque o 4, o 3 e o 8 e o 1, eles têm, né, um múltiplo, vamos colocar aqui, ó, um múltiplo em comum facinho, né? Então eu tenho o número 4, eu tenho o número 3, eu tenho o número 8 e eu tenho o número 1. Vezes, 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 que número que eles vão me dar um múltiplo em comum?
certo? Então, na tabuada do 4, do 3, do 8 e do 1, eu tenho um múltiplo em comum que seria o 24 entre eles. Eu tenho 24 na tabuada do 2, do 4, né? Vou colocar só um pouquinho mais para cá, porque o sistema não permite que a gente use mais lá. Na tabuada do 8, eu também tenho 24, o que me facilita muito. E na tabuada do 1, eu também tenho 24, certo? Isso aqui, pessoal, é uma situaçãozinha que você tem que parar um pouquinho para pensar. Mas conforme você vai usando equivalência, você vai lembrando mais fácil, certo? Então, eu vou determinar aqui, ó, 4 vezes quanto que dá 24? 6. 3 vezes quanto que dá 24? 8. 8 vezes quanto que dá 24? 3. E 1 vezes quanto que dá 24? 24. Então, são esses números aqui, ó, que eu vou usar para fazer as multiplicações na equivalência, certo? Professor, eu não gosto de usar equivalência. Pessoal, usa o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e tá tudo certo, ok? Então, ó, o 4 eu vou multiplicar por 6, então quer dizer que eu vou ter que multiplicar 6 aqui em cima também. O 3 eu vou ter que multiplicar por 8, então quer dizer que o de cima eu também vou multiplicar por 8. O 8 eu vou multiplicar por 3, e lá em cima eu também vou multiplicar por 3. E o 1, né, eu vou multiplicar por 4 e lá em cima eu também vou multiplicar por 4, certo? Então, vamos lá fazer essas multiplicações. 6 vezes x, nós temos 6x. 4 vezes o 6, nós temos 24, que é maior ou igual a menos 8 vezes x, menos 8x. Sobre quem? Sobre 24. Certo? Aí eu tenho mais, depois nós vamos fazer a regra de sinal, certo? Então, nós vamos ter menos 3x sobre 24, mais 24 por 24. Belezinha. Vamos fazer a regra de sinal aqui, porque agora nós podemos fazer o corta, 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 né? Depois de todo esse trabalho, a gente corta, corta e trabalha só com os numeradores, certo? Então, nós vamos ter 6x é maior ou igual que menos 8x, mais com menos, menos o 3x, mais 24. X de um lado, números do outro. Então, 6x ele permanece no mesmo lugar, não é isso? Só que tem um porémzinho aqui, ó. Esse vai pular o lugar e esse vai pular também. Então, nós vamos colocar ele com o sinal invertido, né? Ele vai ser maior ou igual a 24, que não sai do lugar dele, então permanece com o mesmo sinal, certo? E aí nós vamos ter 6, 8 e 3, tudo somando, então nós passamos a ter a 17x maior ou igual a 24, certo? Portanto, deixa eu apagar aqui um pouquinho, só para a gente trazer aqui. Ó, veja, ele não é negativo, certo? Então, não preciso mudar o meu sinalzinho de desigualdade. Então, nós vamos ter 24 dividido por 17. Isso não dá para simplificar, fica do jeito que tá. Então, vamos escrever isso aqui no nosso conjunto verdade, né? Então, x pertence aos números reais, tal que x, ele ficou comum lá mesmo, deixa eu ver, eu esqueci. Ele é maior ou igual a 24 sobre 17. Logo, isso aqui, ele está tendendo para o infinito positivo e infinito negativo. Ele está crescendo, né? Maior igual a quê? Né? Então, olha só, quando ele é maior ou igual, ele fecha no 24 por 17. E o infinito, tanto positivo quanto negativo, sempre vai ser aberto, tá bom? Tendendo para o positivo infinito. Então, prontinho, o nosso conjunto verdade está escrito, certo? Vamos fazer o exercício C agora. Deixa eu pegar aqui. Vai ser x menos 13 sobre 6, menos 3x menos 9 sobre menos 5, que é menor ou igual a 3, certo? A primeira coisa a fazer é trabalhar com a fração em todos eles, né? Então, coloco o número 1 lá e prontinho as minhas frações.
Aí, o que eu vou fazer aqui no momento? Eu vou fazer esse menos 5 aí, pessoal, virar mais 5, para me facilitar a vida, certo? Então, x menos 13 sobre 6, menos, eu vou fazer, então, ele virar positivo, então vai ficar menos 1 embaixo. Deixa eu arrumar isso aqui, para ficar em menos 1, ficar visível, né? E embaixo também o menos 1, certo? Então, vamos lá trabalhar com essa situaçãozinha aqui. Lembrando que esse negativo aqui, ó, pessoal, é da formação da nossa equação. Então, por enquanto, a gente acaba não mexendo nele, deixa ele quietinho lá, certo? Então, eu vou colocar um parênteses aqui, ó, para poder trabalhar com essa indicação, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, menos com menos é mais, então vai ficar positivo. Menos 3x menos 1x, nós vamos ter positivo, né? 3x positivo. E menos com menos, né, dá mais, 1 vezes 9 dá 9, então belezinha. Então, conseguimos fazer esse processo e aí mexemos aqui, colocamos 1 aqui. Agora, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar em um número que seja múltiplo de 6, 5 e 1 ao mesmo tempo. Esse aqui fica fácil, ó, porque eu tenho o número 1, que ele, né, a gente consegue trabalhar com ele com o número que der. E 6 vezes 5, como é que eu vou saber? Ai, meu Deus, vou ficar pensando muito nisso aqui. Não, pessoal. Ó, 6 vezes 5 é 30, não é? Se você fizer 5 vezes 6, ele é 30 também. Então fica muito mais fácil da gente pensar quando é dessa maneira, certo? Pronto, acabou. O que eu faço? Eu pego esse 5 que tá aqui, ó, e mando ele pra cá. E pego esse 6 que tá aqui e mando ele pra cá, ó. Certo? A professora, e o 1? Oxente, gente. Quanto que é 1 vezes tanto que vai dar 30 também? O 30, não é isso? Então, se eu faço em cima, eu faço embaixo também e vice-versa. Então, tudo isso vai ficar como vezes 5, tudo isso vai ficar como vezes 6 e tudo isso vai ficar como vezes 30. Então, vamos mexer lá. Então, eu tenho 5 vezes o x menos 13, depois a gente faz a distributiva, tá? 30 menos 6 vezes o 3x mais 9 sobre 30, que é menor ou igual a 3 vezes 30, que dá 90, e 30, não é isso? Muito bem, até o momento, belezinha. Agora nós vamos fazer aqui, ó, as nossas distributivas, certo? Ia colocar de colorido, mas não vou não. Quanto que é 5 vezes x? 5x. Mais com menos, menos 5 vezes 13, nós vamos ter 65, certo? Agora, nós vamos colocar lá menos, né? 6 vezes 3x, que nós vamos ter 18x, mais o 54. E tudo isso sobre 30, né? 30, 30. Menor ou igual a 90 e 30. Depois de todo esse trabalho, o que você faz mesmo? Corta, corta e corta. Com quem que nós vamos trabalhar? Vou colocar lá do outro lado, tá? Esse menos 5x aqui na outra folha, ó. O que sobrou em cima eu vou colocar lá, porque aí a gente já trabalha fazendo todo o processo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ter 5x menos 65 menos 18x. Aqui, pessoal, ó, menos, né? E aí nós vamos fazer esse aqui, ó, menos com mais, menos 54, tá bom? Não esqueça de fazer a regrinha de sinal lá, opa. Então, nós vamos ter menos 54. E tudo isso vai ser menor ou igual a 90, certo? X de um lado, números do outro. Então, eu tenho 5x menos 18x é menor ou igual que o 65 passa do outro lado, passa positivo, o 54 passa para o outro lado, passa positivo, e o 90 não sai do lugar dele e fica positivo, certo? Então, vamos fazer essa operaçãozinha aqui.
dá 5 positivo menos 18 dá menos 13x, é menor ou igual, e nós podemos somar tudo isso que vai dar 209, certo? Veja que ó, o x foi negativo, então ele passa dividindo e a gente troca a posição do sinal de desigualdade. Então vai ficar x é maior ou igual a 209 sobre menos 13. Isso aqui não dá para simplificar, fica do jeito que tá, certo, pessoal? Então, não esqueça ó, que esse é positivo e negativo, né? Então, o negativo mais com menos é menos, ele fica entre o sinalzinho aqui, ó, né? Da nossa fraçãozinha. Então, vamos escrever o nosso conjunto verdade. Ele deu x é maior ou igual a menos 209 sobre 13. Então, conjunto verdade. X pertence aos números reais, tal que o x é maior ou igual a menos 209 sobre 13, certo? Logo, então, ele está tendendo para o infinito positivo ou negativo? Para o positivo, não é isso? Então, se ele está crescendo, né, ele está tendendo para o negativo. Vamos arrumar isso aqui. Sobre 13 negativo e ele está tendendo pro positivo. Opa! Aqui, pessoal, eu coloquei, mas foi sem querer. Calma aí, deixa eu apagar isso aqui, ó. Lembre-se do sinal aqui, ó, certo? Quando é maior igual a quê? Menor igual a quê? Ele vai ser fechado, né? Tendendo para o infinito positivo. Lembre-se que o positivo e o negativo infinito é sempre aberto no intervalo, tá bom? Vamos ao D agora. O D é menos x menos 9 menos 2x sobre 4. Ele é menor ou igual a x mais 2, certo? Eu tô sem a canetinha, os números vão descendo, vão ficando horríveis aí, mas acho que dá, né? Pra perceber. Então, vamos lá fazer esse processo aí. Veja bem, aqui, pessoal, deixa eu trocar a caneta aqui. Aqui nós temos uma fração, portanto, aqui será também, portanto, aqui será também. Fica fácil agora saber quem são os múltiplos, né? Não precisa nem pensar muito. Quem que é o múltiplo de 1 aí que vai fazer com que ele me vire 4? O próprio 4, né? Então, eu vou multiplicar embaixo por 4. Nesse aqui eu não mexo, ó, ele já é 4. Então, eu não mexo. E vezes 4. Não esqueça que o que você faz embaixo, você faz em cima, certo? Então, vezes 4, vezes o 4. Então, vamos lá. Nós vamos ter lá 4 vezes o menos x. E no denominador, 1 vezes 4 é 4. Menos 9 menos 2x sobre 4. Não precisei mexer nele, porque eu tenho que deixar todos eles iguais, certo? E 4 vezes x mais 2. E 1 vezes 4 é 4. Então, agora nós vamos fazer as distributivas necessárias, certo? Mais com menos, menos. 4 vezes x, 4x sobre 4. Certo? Muito bem. Menos. Opa! Aqui, ó, eu vou colocar no parênteses só para fazer a regrinha de sinal, tá bom? Para a gente já poder fazer isso aqui também. Então, menos com mais, menos 9, menos com menos, mais 2x. E tudo isso é sobre 4. Opa! Sobre 4. Ele é menor ou igual 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 2, 8 sobre 4. Depois desse trabalho todo, o que você tem que fazer mesmo? Cortar, 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 certo? E a gente corta tudo e vamos lá para outra página para a gente colocar o que está em cima, certo? Então, nós vamos colocar lá, menos 4x, menos 9, mais 2x é menor ou igual a 4x mais 8, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos lá menos, deixa eu lembrar, menos 4x, é isso mesmo, menos 4x, menos 9, mais 2x é menor ou igual a 4x
mais 8. X de um lado, números do outro. Então, nós vamos ter menos 4x mais 2x menos 4x. Ó, esse 4 aqui pulou lá do outro lado, então ele fica negativo, certo? O 9 vai vir para cá, então vai ficar mais 9 e o 8 permanece como 8 porque ele não sai do lugar dele, certo? Então, eu tenho aqui, ó, menos e menos. Não fazemos a regra de sinal, a gente conserva o sinal que vai dar 16, né? E aí, nós temos aí esse 16, perdão, pessoal, não é 16 não, eu estou multiplicando, é mais, né? Menos com menos conserva o sinal e soma, que vai dar 8, e 8, menos 8 mais 2, nós vamos ter menos 6x, que é menor ou igual a esse valorzinho aqui, que é 9 mais 8, que vai dar 17. Veja que ele é negativo, ó. Então, o sinalzinho da desigualdade muda, né? Menos maior ou igual a mais 17 menos 6. Mais com menos é menos. Então, nós vamos ter 17 menos 17 sobre 6, né? Então, é isso que nós vamos ter aqui na nossa fração. Logo, então, nosso conjunto verdade, né, vai ser x pertence aos números reais, tal que x é maior ou igual a menos 17 sobre 6. Então, pessoal, maior ou igual, certo? Ele está tendendo para o infinito positivo, não é isso? Então, logo nós temos, ele está fechado no menos 17 sobre 6, tendendo para o positivo infinito aberto, né? Não esqueça que tanto o positivo quanto o negativo, ele vai ser aberto em relação ao infinito, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos fazer o E. Preciso pegar aqui na apostila, pessoal, o enunciado, que eu não sei. Então, isso aqui também. Então, vamos lá. Nós temos lá 2 menos x menos 2, menos 2, abre parênteses de novo, x mais 1/5, menor ou igual a x, certo? Então, é isso aí que nós temos. Então, muito bem. Dentro dessa situaçãozinha aí, a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é a nossa distributiva, certo? Olha só, quando você tem um número na frente de um parênteses que não tem sinal nenhum, ó, não esqueça, pessoal, é uma multiplicação, certo? Então, vai fazer aí o método chuveirinho. Eu gosto de falar o método distributiva, né? Que é exatamente o que a matemática utiliza. Mas tem professores que utilizam, então tem aluno que fala, é o método chuveirinho. É o mesmo, certo? O método da distributiva. Então, vamos lá. Mais com menos, menos 2x, mais com menos, menos 4, certo? Agora, vamos fazer o próximo lá, ó. Menos com mais, menos 2x, menos com mais, menos 2 vezes 1, 2 sobre 5, né? Menor ou igual a x. Muito bem, sabendo disso, nós temos uma fração ali, ó. Então, nós vamos ter que fazer tudo virar fração. O que fica muito fácil, porque nós só temos um número 5, o resto é tudo 1, né? Então, fica muito fácil a gente saber quem que vai ser os múltiplos aí. Não esqueça que fez em cima, faça embaixo e vice-versa, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar em azul aqui, tá bom? Então, ó, eu vou multiplicar isso aqui por 5, multiplicar isso aqui por 5, multiplicar isso aqui por 5, multiplicar isso aqui por 5. Então, eu já multiplico esse por 5, esse por 5, esse por 5. Esse aqui eu não vou mexer porque já tá 5, né? Ah, professora, de novo, tá? Vamos lá. Professora, por que você não tira o MMC? Não tô tirando o MMC porque depois eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? O que acaba aí me levando um tempo, né? Até eu fazer a fatoração, depois da fatoração, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, eu prefiro fazer
pelo método de equivalência. Mas se você não gostou do método de equivalência, não tem problema, ele vai dar o mesmo resultado, tá bom? Aí faça o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e tá tudo certo, ok? Depois, se você quiser testar, pega um exercício, faça ele pelo método do MMC e vê se dá o mesmo resultado, tá bom? Se você souber fazer, ele vai dar o mesmo resultado, ok? Então, vamos lá agora trabalhar com essa situaçãozinha aqui, né? Então, 1 vezes 5 é 5, eu tenho lá 5 vezes menos 2, né? E isso aqui, então, vai me dar menos 10x. Menos 5 vezes 1, 5. 4 vezes o 5 eu terei o 20, certo? Muito bem. Menos 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5 eu terei 10x. Menos 2 quintos, que eu não mexo nele, né? Porque eu tô fazendo todos os denominadores virarem 5, né? Deixa eu apagar isso aqui e fazer direito. 5 vezes x, 5x e 5 vezes 1, 5. Depois de todo esse trabalhão, você faz o que mesmo? Corta, 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 corta e só trabalha com os números de cima, certo? O que for x você coloca de um lado, o que for números você coloca do outro. Então, eu vou ter menos 10x, menos 10x e menos 5x, certo? Ó, porque ele pulou aqui para o outro lado, ok? Muito bem. Ele vai ser menor ou igual a mais 20. E aí eu vou ter mais 2, certo? Esse menos 2 pulou lá para o outro lado, então mais 2. Então, menos 10, menos 5, nós vamos ter menos 25, x é menor ou igual a 22. Veja que o x, ó, quem está acompanhado do x ficou negativo, não pode, certo? Então, nós vamos trocar o sinal da desigualdade. 22 sobre menos 25. Então, você tem o mais e o menos, né? Vou colocar aqui assim, tá bom? Mais e menos, opa. Você vai ter menos 22 sobre 25, certo? E agora nós vamos escrever isso aqui no conjunto verdade. Então, conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x ele é maior ou igual a 22 menos sobre 25 avos, certo? Aí ele está tendendo para o infinito positivo ou negativo? Ele é maior, né, pessoal? Então ele está tendendo para o positivo. Então, como ele está com esse sinal de maior ou igual aqui, ele vai ser aberto, certo? Aberto no menos, né? Menos 22 sobre 25, tendendo para o positivo infinito aberto, ok? Vamos para o próximo. Esse aqui foi o E, né? Vamos fazer o F. Então, F é menos 3, menos 5x, menos 5, fechou parênteses, mais x, ele vai ser maior que 4 mais x. Ai, esse não tem fração. Ai, graças a Deus, né, professora? Os alunos não gostam de fração, de mexer em fração, né? Mas esse não tem a fraçãozinha para você mexer. Então, nós vamos fazer somente a distributiva, tá bom? Conserva aí, você veja as regrinhas de sinais certinho, tá bom? Ó, menos com menos mais 3 vezes 5x, nós vamos ter 15x. Menos com menos mais 5 vezes 3, nós vamos ter 15. Mais x é maior que 4 mais x. X de um lado, números do outro, né? Então, 15x mais x menos o x. Aí ele vai pular lá do outro lado, certo? Ele vai ser maior que menos 15 mais 4. Então, vamos lá. Esse aqui cortou, que dá zero, certo? Então, eu vou ter 15x é maior. Conserva o sinal do maior e subtrai. 15 menos 4 dá 11. Ó, o negativo não foi no x, certo? Então, eu não preciso mudar o sinal. Vai ficar lá. Menos 11 sobre 15 avos. Então, conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x é maior que
menos 11 sobre 15 avos. Portanto, pessoal, ele está tendendo para o infinito positivo ou negativo? Ele está crescendo, né? É maior, então ele está tendendo para o positivo. Como o sinal é só maior, então nós vamos ter aberto no menos 11 sobre 15, tendendo para o infinito positivo. Aberto, hein, pessoal? Aberto. O F tá pronto. Então vamos pro G agora. Tá acabando, né? O G. Então nós temos lá menos 3x menos 5 sobre 5, mais 1 sobre 3, fechou, mais x, fechou, 1 sobre 2, certo? Vamos fazer depois algumas regrinhas de sinais, mas antes o que a gente precisa é fazer todo mundo ser fração, ó. Aí, pessoal, eu não consigo fazer o 5 virar 3, o 3 virar 5, o 2 virar 5, o 2 virar 3, não consigo. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em um número onde todos eles vão ser múltiplos aí, né? Então, eu posso pensar assim, ó. Vou fazer aqui porque eu não vou ter espaço, depois eu apago, tá? Então, 5 vezes quanto? Que vai dar um número, né? 3 vezes quanto que vai dar um número aqui para mim, 1 vezes quanto que vai dar um númerozinho aqui para mim e 2 vezes quanto que vai dar um númerozinho aqui para mim, certo? Então, olha só, de pensar no 5 e no 3, a gente tem o 15, né? Só que se você for parar lá no 1, eu consigo fazer virar 15, mas o 2 eu não consigo. Mas tem um número que através do 15 eu consigo fazer o 2 ser o mesmo múltiplo, né? Que é o 30, certo? Então eu consigo fazer o 2 virar 30, eu consigo fazer o 1 virar 30, eu também consigo fazer o 3 virar 30 e o 5 virar 30. Através de quem? Através dessa multiplicação, né? Por 6, por 10, por 30 e por 15, certo? Então, ó, através desses três aqui, nós pensamos no 15, né? Porque na tabuada do 5, do 3 e no 1, nós temos lá produto igual a 15. Só que o 2 eu não consigo virar 15. Então, eu pensei no 2 vezes 15, que dá 30, e todos os demais fiz dar 30 aí, certo? Então, já me facilita e eu sei que o múltiplo, então, que eu vou usar vai ser os de 30, tá bom? Então, vou apagar aqui, ó. Então, vamos lá. Menos, isso aqui eu vou fazer virar 30. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 6. Eu fiz embaixo, eu faço em cima. O 3 eu vou fazer virar 30. Então, eu vou fazer por 10 aqui, eu faço por 10 aqui em cima também, certo? O 1 eu vou fazer virar 30. Então, eu multiplico por 30 e em cima eu multiplico por 30. E o 2 eu multiplico por 15 para dar 30, então em cima por 15 para dar 30, certo? Então, nós vamos ter lá essas multiplicaçõezinhas aqui. Então, vou ter lá, fechou, né? 6 vezes 3x menos 5 sobre 30, mais 30, 1 vezes 10 é 10. Esse aqui já dá pra gente fazer direto, né? Mais 30 vezes 1, 30, e 30 vezes x, 30x. Ok, fechou aqui. Ele vai ser maior que 15 sobre 30. Já me facilita bastante. Agora, nós vamos fazer as distributivas necessárias, certo? Então, nós vamos ter lá menos, 6 vezes 3x, nós vamos ter 18x, mais com menos, o 30 sobre 30, ó. Certo? O resto vai ficar 10 por 30, já fizemos a distributiva, né? 30x por 30, fechou, é maior ou igual a 15 sobre 30, certo? Então, agora eu vou fazer os cortes necessários, né? Depois de todo o trabalho, cortou e fazer algumas regras de sinais também, certo? Opa! Então, nós vamos ter aqui, ó, menos com menos, mais com mais. Então, eu já vou ter mais 18 menos 30, certo? Esse menos aqui, pessoal, ele está para fora
desse sinalzinho que nós temos aqui, né? Calma aí, deixa eu arrumar isso aqui. Opa. Menos, eu esqueci que tem esse aqui, ó, para fazer. Então, ó, menos com menos mais, e aí nós temos o positivo lá, que é o 10, que é esse aqui, né, ó, mais 10, mais 10. Aí, o que que acontece? Esse aqui de fora, ó, não condiz com esse daqui, o parênteses que condiz com esse aqui é esses dois aqui, ó. Então, menos com mais é menos 30, ó, menos com mais é menos 30. X, né? Que vai dar 15. X de um lado, números do outro, certo? Então, esse 18 aqui é X, ó. Não podemos esquecer, deixa eu ver, não esqueci. Então, 18x menos 30x é menor que mais 30 menos o 10 mais 15. Então, aqui vai dar negativo e nós vamos ter 12x, né? E aí nós vamos ter 20 mais o 15, nós vamos ter 35. Lembre-se que o x não pode ser negativo, então nós vamos passar ele negativo aqui, né? Fazendo a regrinha de sinal, então x vai ser menor que 35 menos sobre 12. Não dá para simplificar, deixar do jeito que está, tá bom? E aí, então, vamos escrever nosso conjunto verdade. Conjunto verdade, x pertence aos números reais, tal que x é menor ou igual a 30... Ai, não, calma aí só um minutinho, pessoal. Aqui não é, só deixa eu voltar lá só para mim ver aqui. Não é menor ou igual, é só menor. Então, vamos lá. Opa, menor... Opa... que 35 menos 12, né? 35. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, vamos lá. Pronto, escrevemos ele. Então, portanto, ele está tendendo para o infinito ou para o positivo? Ó, ele é menor, então ele está tendendo para o negativo, certo? Então, aberto no menos, negativo infinito, por 35 menos 12 aberto, né? Porque ele não é maior ou igual aqui, tá bom? E aí, por fim, nós temos o H. Então, vamos ver o H aqui. Deixa eu só mudar a página aqui, porque senão não consigo pegar o enunciado. H. Menos 3 vezes 1 menos 2x sobre 6. Menos x menos 2 sobre 4. Mais 2 terços. Ele vai ser maior que menos x menos 1. A primeira coisa que eu vou fazer é todo mundo virar fração, tá bom? Então, eu vou fazer esse aqui virar uma fraçãozinha aqui para me facilitar a vida, certo? Muito bem. Antes de pensar lá nos múltiplos, nós podemos fazer aqui a distributiva que nós precisamos fazer dessa multiplicação que ele está falando, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, fazer ele virar fração e a multiplicação que ele está pedindo para fazer antes de pensar no múltiplo, tá bom? Então, vamos lá. Menos com mais menos, então nós vamos ter menos 3. Menos com menos é mais, e aí nós vamos ter 6x, certo? E 1 vezes 6 nós vamos ter 6. Então, pronto. Menos x menos 2 sobre 4, mais 2 terços, vai ser aqui maior que menos x sobre 1 e 1. Então, agora nós vamos pensar nos múltiplos, certo? Nós temos o 6, o 4, o 3 e o 1. Então, pensando lá, 6 vezes quanto? 4 vezes quanto? 3 vezes quanto? E 1 vezes quanto? Vamos pensar num produto que seja lá, o produto, pessoal, é o resultado, tá bom? O resultado da multiplicação. Então, vamos pensar num produto que tem em comum, em 6, 4, 3 e 1. Então, logo de cara, eu tenho 6 vezes 2, que é 12.
né? Então, ó, eu tenho 12 aqui, eu tenho 12 aqui, eu tenho 12 aqui e tenho 12 aqui. Então, me facilita a vida, né? Eu tenho por 2, eu tenho por 3, eu tenho por 4 e eu tenho por 12. Então, é esses números que eu vou usar aqui, certo? Então, vamos lá. Antes de apagar, para vocês verem, no 6 eu vou multiplicar por 2, o 4 eu vou multiplicar por 3, o 3 eu vou multiplicar por 4 e o 1 eu vou multiplicar por 12, certo? Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo para ficar muito... Então, se eu faço em cima, se eu faço embaixo, eu faço em cima, certo? Então, vamos lá. Oh, meu Deus. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar tudo isso por vezes 2, vou multiplicar tudo isso aqui por vezes 3, vou multiplicar isso aqui por vezes 4 e vou multiplicar tudo isso aqui por vezes 12. Então, eu vou colocar dentro do parênteses lá, certo? Para eu poder fazer a distributiva, ó. 2 vezes menos 3 mais 6x. Fechou? Isso aqui deu 12. Menos 3 vezes x menos 2, e tudo isso aqui vai ser 12. Mais 2 vezes 4 eu já posso fazer direto, tá? 4 e 2 vezes 4, 8, né? E 3 vezes 4, 12. E o de cima vai ficar 12 vezes menos x menos 1 sobre 12, certo? Vamos fazer as distributivas necessárias que nós temos aqui. Então, ó, mais com menos, menos 6, mais com mais 6 vezes 2, nós vamos ter 12x, certo? E tudo isso aqui sobre 12. Depois a gente corta, tá bom? Aí nós vamos ter aqui, ó, menos com mais, menos 3x, menos com menos, mais, e aí nós vamos ter 6x, 6, né? 6x não, 6, 12, mais 8 por 12, e aí nós temos menos 12x, mais com menos, menos 12 e 12 aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Depois de todo esse trabalho, vou cortar, cortar, cortar e cortar, certo? E aí nós vamos colocar todos esses números lá na outra página pra gente poder trabalhar. Isso aqui vai ser difícil de lembrar. Calma aí, eu vou ter que ficar voltando, tá? Então, vai ficar menos 6. Antes, deixa eu apagar aqui, deixa de preto. Vai ficar menos 6 mais 12x, menos 3x mais 6. Então, menos 3x mais 6, mais 8, que vai ser maior que menos 12x, né? Menos 12, é isso, né? Menos 12, isso. Então, muito bem. Agora, x de um lado, números do outro, certo? Antes eu consigo fazer alguns cortes, ó. Eu tenho esse menos 6, esse mais 6 que eu consigo cortar, tá bom? Vai ficar mais também não dá pra cortar. Então, pronto, são esses daí que a gente tem os cortes, tá bom? Então, x de um lado, números do outro. Eu vou ter 12x positivo, menos 3x, esse menos 12 passa como mais 12x, certo? E ele vai ser maior que menos 8 menos o 12. Ó, esse 8 ele passa para cá, né? Então muda o sinal e o menos 12 não sai do lugar, vai ficar negativo mesmo, tá bom? Então 12 com 12 nós temos 24 e 24 menos 3 nós vamos ter 21x. É maior, conserva o sinal do maior e soma, né? 8 mais 12 nós vamos ter 20. O x não é negativo, então o nosso sinal permanece o mesmo, né? Lembrando aqui, ó, vou fazer aqui também para vocês verem. Um é negativo e o outro é positivo, certo? Então, não pode ficar dessa maneira. Então, menos com mais é menos. Então, nós vamos ter 20, menos 20 sobre 21 avos, certo? E aí, nós vamos escrever o nosso conjunto verdade, tá bom? Então, conjunto verdade é igual x pertence aos números reais, tal que x vai ser maior que menos 20 sobre 21 avos. Ele está tendendo para o positivo, para o infinito positivo ou para o infinito negativo. Ele é maior, né? Então ele vai tender para o positivo. Como o sinalzinho dele aqui é só maior, então ele está no intervalo, ele está aberto, né? Menos 20 sobre 21
e ele está tendendo para o positivo infinito, que é aberto. Certo, pessoal? Bom, tá feito aí os exercícios da aula, se eu não me engano, é 62 e 63. Deixa eu ver de novo. 62 e 63, das páginas 95 e 96. Tente fazer os exercícios, né? Pausa aí o vídeo, vai tentando fazer, assista o primeiro, tenta fazer o segundo, depois assiste o segundo, tente fazer o terceiro para ver se você errou em algum lugar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, um beijo, um abraço, deixa a sua apostila organizada, porque eu vou dar visto nas apostilas, hein, pessoal? Não esqueça disso, hein? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau.